Olá, retornamos e vamos ao sexto programa, ao sexta aula, né, virtual, lembrando aqui para você que as aulas virtuais ela é somente um apanhado geral das dicas e informações. As aulas práticas elas são mais concentradas, você pratica na realidade, você realiza o treinamento, então é muito mais concentrado. Eu estou deixando aqui para trazer dicas para quem são profissionais já ou aqueles que querem entrar para ter uma noção do que é o meio do mercado, tá ok? Hoje, no tema de hoje, iremos falar de dois assuntos muito problemáticos, tá? E eu vou ter que falar aqui pausadamente, você vai ver que hoje estou falando mais pausado, para que você possa prestar bem atenção. Um é a distribuição de programas hoje e o outro é o custo e investimento da programação para você levantar dinheiro, tá? A primeira parte é a distribuição de programas. Hoje em dia, uma das coisas que você pode trazer, e eu acredito que deve ser um prazer para você gerar um programa para que possa ser colocado em outras rádios. Mas como fazer isso? Existe um programa para as outras rádios, existe um programa para a sua rádio, é diferente. Um programa para a rádio dos outros, você tem certos cuidados. Você tem que tomar cuidado com os picos na hora da gravação, não deixar pico estourando. A entonação tem que ser baseada numa proximidade de altos e baixos. Os anúncios, não deve ter anúncios, porque veja bem, se você está distribuindo o programa para a rádio dos outros, você não vai ganhar em cima das costas dos outros. Então, normalmente as rádios não aceitam que você tenha anúncio. Então você pode ter informes sociais. Olha, na cidade vamos ter procura falar informes sociais. Procura dar dicas sobre informação, sobre serviço na internet, tá? Sobre sites de internet, seu site mesmo que você está distribuindo esse programa. Você pode falar que a distribuição desse programa é gratuito. Não importa qual o tema, você escolhe um tema, se é humor, se é de notícia, se é educativo. Você vai gerar o conteúdo e no meio gera o programa, ou seja, na vinheta. Gera uma vinheta falando onde encontrar. Claro que você deve ter um tema bem centralizado, bastante interessante. Se for humor, por favor, não humilhe as pessoas. Tem gente que acha que fazer humor humilhando as pessoas vai ter sucesso. Pode ter sucesso na sua região, mas em outras regiões não vai ser sucesso. Então tem que se tomar cuidado. Mas no YouTube, no Facebook, se explode de visita assim, ali as pessoas não estão querendo interessar, não vão aparecer. Então na rádio é muito complicado você passar uma informação que pode trazer até causa na justiça. Então toma cuidado com esses certos tipos de gracinhas, tá? E você deve fazer o programa sempre nos tempos, ou de 30 minutos, ou de 15 minutos, ou de 60 minutos, que não é 60, é 50 minutos. Você fazer a programação e distribuir. Uma maneira que eu descobri há pouco tempo agora, por quê? Porque o Clima Tempo, inclusive no site Eu Estudo Escola Comunica, você tem um link lá do Clima Tempo para radialista, tá? Onde você coloca na programação, e você pega o arquivo que a Clima Tempo troca todo dia. Descobrindo isso, eu pensei no meu programa. Meu programa noticiário, as notícias acontecem durante a semana. Tem dia que vem muita notícia, tem dia que vem menos notícia. E eu tinha problema de fechar um pacote ao final de semana. É muito pesado. Então o que eu descobri? Do mesmo jeito que o Clima Tempo faz, ela pega um arquivo, joga no servidor, e desse servidor ela coloca o nome básico. Por exemplo, notícias, né? Aí fica www.estudioescolacomunica.com.br/notícias.mp3. Aí esse arquivo lá no servidor, você joga o arquivo nome próprio, programa tal, número tal, dia tal, e na hora que você vai jogar lá, você troca, como eu faço. Eu tenho o nome do programa, o número do programa, o dia do programa, e quando chega a noite, que é a hora da virada, eu determino que às 22 horas, e coloquei no site, que às 22 horas o programa vira, ou seja, muda o programa, eu vou lá no servidor, vou via FTP, e eu mudo o nome do arquivo. Eu pego o programa, o notícia atual, coloco o número 1, número 2, faço uma sequência, e o seguinte, eu pego aquele nome, copiei aquele nome antes e pego o nome do programa seguinte e troco o nome do programa seguinte. Ou seja, a vantagem é que quem programou no Zara Rádio, no software de rádio lá,
para poder abrir um arquivo que está na internet, conforme o site lá explica, tem tudo em imagem direitinho, permite com que a pessoa tenha a programação sempre atualizada. Ou seja, você não precisa ficar enviando o programa diariamente, ficar enviando arquivos zipado, que isso pesa. Você tem que colocar no servidor gratuito e depois pegar o link e reenviar e tudo mais, a pessoa fazer download. Não. Se você fazer um endereço de um arquivo e só trocar o nome desse arquivo, trocando o nome não, repostando, trocando esse arquivo trocando o arquivo com o mesmo nome, você vai permitir que usar a rádio ou o programa de rádio faça essa leitura do programa seguinte com um conteúdo diferente. Então é muito legal, você vai fazer um programa sobre piada, aí você vai colocar piada número 15, dia 18 de janeiro de 2018. Chega lá no servidor, você colocou o programa no 15, 16, 17, 18. Não, vai ser hoje. Então eu coloquei lá piadas.mp3. Antes estava piada 15, 18 de 1 de 2018.mp3. Eu mudei aquele nome e coloquei só piadas. E aí eu quero trocar, eu pego aquele nome piadas.mp3, copio, mudo o nome dele para piadas 1, para sair de linha, tá? Para não ser lido mais, e pego o programa 16 e mudo o nome para piadas.mp3. Ou seja, quando a pessoa for lá, a programação dele tiver programada para tocar aquele programa, vai mudar o conteúdo, sem mudar o nome. É uma saída muito legal para você distribuir conteúdo e você ter uma divulgação mais do teu serviço, dos seus blogs, do teu serviço, e isso vai ajudar todo mundo, né? Porque gerar conteúdo é bastante complicado. Você gerar conteúdo é pesado, é cansativo, dá trabalho. Eu faço gravados programas, tenho que repetir toda semana. Eu faço um programa semanal, 5 dias na semana, e eu deixo repetir o mês todo, toda segunda-feira o mesmo programa durante 4, 5 semanas, e no mês seguinte que eu troco, porque se eu tentasse fazer todo dia um programa de manhã, um programa à tarde, um programa à noite, é complicado. Então se você produz esse programa e você pode distribuir, você vai estar somando com um monte de gente. Já pensou? Manda pra mim, eu vou colocar nas minhas rádios, eu tenho 10 rádios online, eu vou colocar lá para tocar em todas as rádios lá no meu administrador do meu Zara Rádio. Então, se tal hora vai estar tocando o seu programa. E você está distribuindo o conteúdo, só tem que tomar cuidado e todo dia trocar o nome do arquivo lá. Tá ok? Isso é uma dica bastante interessante para que você possa produzir seu conteúdo e distribuir seu conteúdo, tomando cuidado com os picos, cuidado com a conotação, com a leitura, com a fala, conforme eu falei no programa anterior, os cuidados com a vírgula, ponto e vírgula e tudo mais, mesmo falando rápido, você falar claramente para que todos possam entender, tá ok? Agora vamos para a outra parte, a segunda parte, a divisão e análise de custo de investimento. Bom, como é que as pessoas fazem? As rádios fazem. As rádios que são pequenas, ela fala assim, quanto custa aí, quanto estão cobrando a vinheta? R$100, vão cobrar R$100. Só que não sabe o seu custo. Aí depois diz que não está dando lucro. Não é que está dando lucro, você não sabe fazer a contação de preço, você sabe quanto custa um programa. Quantas rádios que eu fui da consultoria, eu cheguei, quanto custa um programa seu? O cara, não sei. Quanto eu vendo? Não, quanto custa? Qual o custo mínimo de um programa seu? Ele não sabe. O grande problema das rádios e da TV é que eles não sabem o quanto custa. Então, nesse caso, você tem que fazer. Como que você descobre isso? E não é muito difícil. Você pega, primeiro, o que você gasta básico todo mês? Luz, internet, alimentação diária, uma refeição por uma pessoa, o stream da rádio, o site da rádio e soma. Eu fiz uma cotação aqui geral, na apostila tem essa cotação, um exemplo dessa cotação, e por mês eu gastaria R$444, sendo a luz 50% do valor gasto da luz, porque a rádio não vai pagar tudo, se você está dividindo com a sua casa, você paga 50%. A luz R$50, internet R$100, alimentação diária R$250, 25 refeições a R$10, que aqui em São Paulo é média de R$10, é mais barata. Streaming de rádio, R$30. Site da rádio, R$14, seria 14 mais 120, 40 mais 120, o registro do nome, mais a hospedagem, não a construção do site, tá? 120, R$160 dividido por os 30 dias dá R$14 e a soma dá R$444. O meu custo todo mês, eu tenho R$444 de custo. Você já sabendo isso, você vai ter uma grande informação para você saber qual a meta que você tem alcançado. Se você sabe que você alcançou 500, você sobrou só R$6 para você trabalhar, você viver, fazer outras coisas, andar de ônibus, de repente comer
tomar um refrigerante, qualquer coisa a mais, até sua família, pagar o seu aluguel da sua casa, R$6. Então você tem que alcançar metas e saber bem claro. Vamos lá. Aí você sabe, vamos colocar outros parâmetros que na apostila está bem claro isso. Você tem uma programação das 7... Vou colocar parâmetros assim, porque sem parâmetro a gente não tem como fazer contação. Vou colocar que a rádio começa às 7, vou colocar o mesmo horário que eu colocava lá na TV Jacutinga. Às 7 horas começava a programação e terminava às 22. Das 7 às 22, nós temos 15 respiros. Tá? Lembra do respiro que eu falei, é os intervalos entre as horas cheias? Sendo que cada um cabe 5 anúncios, porque vai uma música também, totalizando 2.295 anúncios por dia. Lembre-se que esse total não, são somente anúncios uma vez por dia. 2.295. Você não vai vender um anúncio numa hora. Seja louco. Porque a pessoa vai ouvir, não presta atenção, agora não passa. Só passa 9 e 5 da manhã e acabou. Aquela vinheta não passa nunca mais. Então o mínimo que você tem que passar é por período, tá? A quantidade de períodos. Então, por dia você tem 2.295 espaços. Sendo um anúncio, precisará de um anúncio por dia. Faça o seguinte, 444 dividido por metade desse valor, 1.147. Por que metade? Para você sempre não trabalhar na ponta da agulha. Ou seja, tudo que tiver a mais disso é lucro. Então, R$ 444 de custo, dividido por 1.147, que é metade da programação, somente 50%, vai ser 40 centavos cada anúncio. Ou seja, você sabe aí que um anúncio vai custar na sua rádio 40 centavos, sendo que é 50%. Ou seja, seria 20 centavos, mas vamos colocar 40 para você ter lucro. 40 centavos por anúncio. Isso já você descobriu qual o custo do seu anúncio. E aí você pensa, bom, vou vender o anúncio por 40 centavos? Não. Esse 40 centavos é por um anúncio por um dia. A sua rádio trabalha 7 dias na semana. E são 30 dias no mês, então não é uma vez. Então vamos multiplicar isso por semana e por mês? Não. Vamos lá. Vamos dizer que você tem os 15 períodos e você vai vender 4 períodos do dia. 4 períodos, ou seja, da manhã ou 4 períodos da tarde. Vamos colocar assim, bem relatório. 3,7 vezes 5 dias dá 18,5. Vezes 4 semanas, que é um mês todo, vai dar 4 anúncios por dia, vai dar R$ 74,00 de custo. De custo. Custo, tá? Pacote médio para amanhã ou à tarde, 15 vezes 2 períodos, 7,50, tal, dá R$ 150,00. Os pacotes do dia todo. Os 10 anúncios, eu estou colocando 10, não 5, não 15. Por quê? Para você ter um extra, tá? Para você vender e ter lucro. Então o custo médio da sua rádio para um anúncio o dia todo, rolando as 15 vezes ao dia, R$ 150,00. Porque eu sei quanto custo é o meu custo, tá? Não coloquei salário, não coloquei imposto, não coloquei nada disso. O pacote Plus, que é 3/4 do dia, período do dia, e mais segunda a sexta, você vai colocar aí R$ 210,00. Você tem a conta aqui, 15 dividido por 4 vezes 3 dá 10,50 vezes 5 dias, 52,50 vezes 4 períodos, R$ 210,00 por dia. Não, por mês, o custo de uma vinheta por mês de 30 segundos, tá? Dia todo, toda hora virando 210 no mínimo, é o custo seu. Nesse pacote Plus você diz que você vai falar assim, ó, eu tô fazendo a conta de segunda a sexta. E aí você pode colocar, ó, se você fizer o Plus, você ganha o sábado e domingo, anúncio sábado e domingo. Ou seja, o sábado e domingo você sabe que a programação é um pouco mais light, a não ser que seja o contrário, que a sua programação mais forte seja durante sábado e domingo. Aí é diferente a coisa. Você tem que fazer uma colocação para você ter bem claro a isso, para você não vender alho por bugalho e fazer as contas erradas. Tá? Então, para analisar esses custos, você vai ter que saber quanto custa e quantos espaços que você tem na rádio. Não coloque o achômetro não vai dar certo. É por causa do achômetro que todas as empresas vão à falência. Presta atenção, tá? Se você tem que ter no papel isso, ter registrado, você tem que ter na manga, sabendo que o teu anúncio custa 40 centavos. Se o cara vendeu ele, vamos dizer assim, o pacote Plus custa 210, se o cara vender a 150, você está vendendo almoço para comprar janta, como a gente diz o ditado aqui. Não se faz, olha, o mínimo que eu faço é 250. Tá? E você tem, mas por quê? Olha, eu tenho luz, eu tenho internet, eu tenho tudo isso para pagar. Eu estou dividindo isso pela quantidade de 15 anúncios por dia.
Então o mínimo é R$250. E aí o cara fala, não estou colocando nem meu lucro, nem os impostos, nem meu salário, salário do locutor, nem nada, comissão, nem nada. Então tudo isso você tem que colocar. Você precisa saber quanto é o mínimo para você poder vender. Você sabendo isso, você vai poder ter poder de negociação. Olha, quanto custa o almoço? Porque se você fizer negociação no almoço para você, eu vou matar o almoço porque tem um restaurante ali que ele vai me dar almoço, eu vou fazer a propaganda dele. Legal! Quanto custa o almoço? 15 conto? 20 reais? 20 reais? Tá? 20 reais vezes... Ele não vai colocar assim, não, é 20 reais só e... Não. Ele vai falar assim, se é 20 reais vezes 5, vezes 20, dá 20 reais... Vamos lá, vamos fazer no papel que é melhor. 20 reais vezes 20, dá nada, 400 reais de comida. Ele vai falar, não, eu tenho um custo de 400 reais. Isso ele já está colocando o preço, já com lucro, com tudo que ele colocou. Então ele fala, meu preço é 400 reais. O teu é 210, dá para fazer meio período de almoço, meio mês de almoço. Falar, então eu vou fazer o seguinte, o custo é 500 reais, eu vou dar por 400 para você. Se você vende o dobro para ele, você sabendo quanto é o custo, você tem que pensar na negociação. Poxa, se ele vai vender o almoço todo dia, eu vou almoçar de segunda a sexta aqui, quanto vai ser esse custo no final? 400 reais. Eu tenho que vender pelo menos 500 para ele sentir lucro. Então eu vou vender o pacote para ele, plus, ou metade do plus, a 400 reais. 500 reais, eu faço, custa 500 reais. Você vê a tabela, mostra a tabela para ele, custaria 500 reais e você vai almoçar por 400. Eu deixo essa lambuja aí de 100 reais para você, porque eu estou te ajudando, você está me ajudando também. E ele vai falar, beleza, ele vai te tirar um pouco dele, porque ele não vai ver dinheiro, mas ele precisa fazer propaganda, e você vai ter o almoço e vai poder liberar nos seus custos gerais. E assim é com folheto, assim é com outros marketing que você pode fazer e tudo mais. Então, sabendo disso, se você colocar mais salários, você vai ter uma meta. É importante que nos valores que você tenha metas. Coloque o salário, coloque a média. Quanto você... Não é que você quer ganhar 10 mil reais, não seja utópico, não seja louco. E querer colocar um salário que não existe. Coloque o salário mínimo, se eu ganhar um salário mínimo já me ajuda, já sustenta a rádio e me ajuda aqui, e daí vou para cima. Então, ou seja, isso eu estou falando só de anúncio, fora de programas. E programas seria o tempo diferente, seria uma outra contagem, que na aula prática nós fazemos essa prática de saber quanto custa um programa, quantos espaços nós temos de programa, e saber que o programa da manhã, de acordo com a rádio, é mais forte e é mais caro. Então, de repente, um programa vai custar 600 reais. Aquele valor, esse valor dos anúncios é para pagar a rádio, os custos da rádio. E o programa, e venda de programas seria para pagar o salário do pessoal, o teu salário, o prolabore e o salário dos funcionários que você vai ter. Então dá para sobreviver se você tiver consciência do que você tem e do que você está vendendo. Não adianta você vender meia dúzia de abacaxi sem saber. É igual na época da inflação que era louca. Graças a Deus você não está mais nessa época. A não ser que você tenha 50 anos, 40 anos por aí. Que lembra do Cruzeiro. Que eu uma vez vi um rapaz falou, eu comprei um maço de cigarro a 10 reais. Vamos dar um exemplo de dinheiro de hoje. Final do dia o maço de cigarro vai ser vendido a 20. E eu já estou vendendo a 20. Só que o cara faltou inteligência. Ele vai chegar no final do dia, ele vai comprar novamente. Vai comprar 25, não vai comprar nem mais a 20. Então o que acontece? No final ele estava tendo prejuízo. É o erro da matemática, é o engano da matemática. Você não estudou? Vai pagar para os outros. É igual aquela propaganda que tem 10 mais 10%, é 20%. Não é 15%. Isso até para estar proibido esse tipo de propaganda, essa jogadinha de marketing. Ganhe, compre 3 produtos e ganhe no terceiro. Na realidade eles fizeram a conta, quanto é a porcentagem que ele pode dar, e falaram, não, com 3 produtos dá para tirar um de graça. Então tudo é contado, tudo é matemática, tudo é estudado, não é feito de graça. E você como diretor de rádio tem que ter essa consciência de quanto custa, quanto pode pagar, quanto não pode pagar. Senão sua rádio está prevista a morrer e vai tirar dinheiro da poupança, vai tirar vendendo as coisas para manter sua rádio. E não é, essa rádio é para a profissão. E mesmo rádio web, se você trabalhou com regionalidade, ela vai sustentar. Eu conheço pessoas, eu conheço radialistas e que eles mudaram de rádios piratas, que eram rádios piratas, para rádios web e estão vivendo financeiramente, estão vendendo horário, eles têm uma audiência tremenda e tudo mais.
Então a tendência de rádio web é muito fácil. Hoje no site, o sistema de site hoje permite que abra no celular. A minha rádio, eu em vez de colocar o app, eu abro o site da rádio e ouço minha rádio. Então tem todo esse detalhe, todas essas vírgulas que permitem com que você faça uma propaganda e você tenha uma economia. Mas tudo isso vai depender de quê? De você ter consciência de quanto custa e qual a meta que você quer alcançar. Não pensa assim, se eu vender todos os programas de todos, você não vai conseguir. Então venda meio período. Se eu tenho 15 programas durante o dia, se eu tenho 10 programas, 10 espaços de programa durante o dia, eu tenho que vender 5. Então a meta, quando tiver 5, eu vou estar vendendo bem, vou conseguir pagar o aluguel, o salário, o meu salário, o salário do funcionário, do DJ. E depois posso pensar numa atendente. Né? Então você tem contato, você tem forma de você fazer ganhar e você vai estar claro isso. No papel tudo é claro, então você tem que estar anotado e estar claro quanto ao papel para você ter poder de negociação. Você numa negociação, numa parceria, numa permuta. E lembra que eu falei, você nunca faça parceria, permuta naquilo que não serve. Você não pode fazer, vamos dizer, você tem 10 horários de programa, você vai fazer os 5 de propaganda, de permuta, você vai morrer. Você tem que ter limites. Você pode fazer propaganda até certo ponto, até 20%, 30% da quantidade de espaços que você tem. Nunca chegando a 50%, porque você não está previsto a morrer de fome, a pagar para trabalhar. Não ao contrário. Então presta atenção nesse detalhe. Na próxima aula nós vamos falar sobre regimento interno e as regras também sobre os setores dentro da rádio. Nós estamos chegando à parte final. O curso na prática ele é mais longo, mas aqui nós estamos fazendo uma vez por semana e queremos trazer dicas. Então não esqueça de fazer o questionário lá na internet, no nosso site, responder o questionário. Use e abuse do seu streaming, que é gratuito para você usar, tá ok? Para quem fez o curso, esse streaming é gratuito. Meu pensamento é deixar depois você continuando. Se você participa do grupo, continuar de graça para você por toda a vida. Se você é participante da nossa rede social, se você participa, é fácil te dar o streaming de graça para você ter toda a vida esse streaming de graça. E é menos um custo para você, tá ok? Então, semana que vem estamos trazendo mais informações para você. Participa das nossas redes sociais, no nosso WhatsApp grupo e também em outras informações que você pode tirar através do WhatsApp. Até semana que vem.